Ao longo da história de Star Wars, inúmeros exércitos marcharam para a guerra sob diferentes bandeiras e seguindo diferentes ideologias. Algumas dessas forças militares dependiam de uma superioridade numérica esmagadora para alcançar seus objetivos, enquanto outras davam mais foco a programas de treinamento intensivo. Hoje, vamos comparar 4 das forças de infantaria mais icônicas da galáxia. Soldados clones da República, droides de batalha dos separatistas, Stormtroopers imperiais e a infantaria rebelde. Para garantir que teremos um vencedor definitivo, cada facção será avaliada em 5 categorias principais: equipamento, habilidade de combate, eficiência de custo, liderança e comunicação. Cada categoria receberá uma pontuação de até 10, e ao final do vídeo teremos nosso vencedor geral. Para garantir que essa comparação seja o mais justa e imparcial possível, vamos analisar apenas as forças de infantaria padrão de cada facção. Se quiser ver mais vídeos sobre forças especiais ou naves estelares, avise nos comentários. Os soldados clones da República Galáctica são frequentemente vistos como o padrão ouro da infantaria convencional em Star Wars. Eles foram criados a partir do modelo genético de Jango Fett, um homem conhecido por ter matado 6 Jedi com as próprias mãos. O exército da República foi criado por seus soldados para ser formado por combatentes perfeitos, tornando-se uma das forças mais disciplinadas e adaptáveis da galáxia. Os soldados clones iam à batalha com os melhores equipamentos da época. Suas armaduras de fase 1 e 2 ofereciam forte proteção, tanto contra disparos inimigos, quanto contra ambientes hostis, mas permitiam que eles permanecessem flexíveis e móveis enquanto se moviam pelo campo de batalha. O sistema de comunicação integrado à armadura, os visores táticos, os sistemas avançados de filtragem e a regulação de temperatura tornavam os clones eficazes em praticamente todos os ambientes em que lutavam. Suas armas também estavam entre as melhores do ramo, utilizando o rifle Blaster Blastech corrente contínua, 15A, e a carabina Blaster corrente contínua, 15S, na maioria dos cenários de combate. Os clones podiam engajar alvos a médias e longas distâncias com precisão impecável e utilizavam projéteis especiais de íons, que se mostravam mais eficazes contra seus adversários droides, embora fossem menos eficazes contra seres orgânicos. Infelizmente, por serem uma força de combate produzida em massa, os clones tinham praticamente o mesmo equipamento. E apesar de ser eficaz, ainda tinha algumas falhas graves, não conseguindo resistir a tiros diretos de blasters e permanecendo praticamente ineficaz contra explosões. E por causa disso, a pontuação do equipamento deles é 9 de 10. Todo soldado clone foi criado desde o nascimento para ser um soldado profissional. O treinamento deles ia desde tiro ao alvo até táticas de esquadrão, e até mesmo abordava habilidades como combate corpo a corpo, demolições e guerra veicular. Isso dava aos clones uma grande vantagem em relação a exércitos de conscritos ou milícias formadas por voluntários. Outra razão dos clones serem tão perigosos era sua adaptabilidade. Embora idênticos, os clones desenvolviam personalidades e instintos estratégicos únicos, respondendo dinamicamente às mudanças do campo de batalha de formas que seus adversários não conseguiam. As guerras clônicas os forçaram a combates brutais e imprevisíveis regularmente, mas eles derrotavam continuamente inimigos numericamente superiores. Graças à sua coordenação especializada e disciplina em combate, eles conquistaram uma nota 10 de 10 em habilidade de combate. Infelizmente, a maior força da República também era sua maior fraqueza. Os milhões de clones criados para a guerra também eram extremamente caros. Eles exigiam anos de engenharia genética, envelhecimento e treinamento nas instalações caminoanas. Isso exigia dinheiro e tempo, pois os clones só ficavam prontos para combate aos 10 anos. O treinamento em si já teria sido um custo enorme, mas isso também exclui a produção de armaduras, fabricação de armas e transporte que também eram necessários para o exército deles, causando um enorme rombo nos cofres da República. Devido ao enorme custo financeiro do exército da República, a pontuação de custo-benefício dos soldados clones fica apenas em 4 de 10. As estruturas de liderança no exército clone eram altamente eficazes, com muitos comandantes e capitães clones se tornando estrategistas e líderes de primeira classe no campo de batalha.
Oficiais clones eram muito competentes e geralmente lideravam soldados na linha de frente. Isso também significava que os líderes clones podiam ver as batalhas que comandavam em primeira mão e desenvolveram um grande senso de flexibilidade. Eles podiam improvisar rapidamente e adaptar suas táticas durante o conflito, com oficiais como Rex, Cody, Bly e Bacara demonstrando uma competência estratégica notável mesmo sob extrema pressão. Infelizmente, a pontuação deles é menor porque os clones dependem da liderança Jedi no combate. E se essa pessoa tivesse perdido a vida, haveria momentos de hesitação e breves lapsos de coesão que poderiam ser prejudiciais para as iniciativas lideradas pelos clones. Isso os deixa com uma pontuação de 9 em 10 em liderança. Os soldados clones, sem dúvida, possuíam o melhor sistema de comunicação de infantaria da galáxia. O sistema de comunicação integrado ao capacete deles permitia uma coordenação perfeita entre esquadrões, pelotões, veículos e apoio orbital. Talvez mais relevante fosse criar os clones. Foram treinados para se comunicar com eficiência, gerando coesão quase perfeita no esquadrão. O sistema de comunicação deles era facilmente bloqueado, e as mensagens podiam ser mal interpretadas durante o fogo cruzado dos blasters no campo de batalha. Mesmo assim, eles ainda recebem nota quase perfeita, de 9 em 10 em comunicação. Nossa avaliação da Infantaria da República resulta em 41 de 50, tornando-os fortes candidatos a líderes da lista. A CIS abordou a guerra de um ângulo completamente diferente do que a República. Em vez de investir no treinamento de unidades de infantaria caras e de elite, eles priorizaram a quantidade acima de tudo. Seus exércitos dependiam de uma superioridade numérica esmagadora, e isso os levou bem longe a longo prazo. O droide de batalha B1 médio era equipado com uma armadura relativamente fraca e um rifle blaster E5, que era tão eficaz quanto precisava ser para um exército produzido em massa. No entanto, os B1 geralmente eram frágeis e vulneráveis tanto ao fogo de blaster quanto aos ataques corpo a corpo de um soldado experiente. No geral, o equipamento que a infantaria da CSI possuía fica no meio da nossa escala. Os droides tinham armadura suficiente contra ataques básicos e cada um portava armamento adequado, recebendo nota 6 de 10. Droides de batalha B1 eram soldados fracos. Sua programação geralmente era fácil de prever e eles eram lentos para pensar, incapazes de se adaptar ou improvisar em determinadas circunstâncias. Por causa dessas deficiências, tanto os Jedi quanto os clones conseguiam manobrar melhor que seus adversários regularmente. O exército de droides se torna mais perigoso, no entanto, quando visto como um coletivo, em vez de como indivíduos. Os droides nunca se cansavam. Eles nunca duvidavam de si mesmos e nunca questionavam ordens. Eles podiam manter uma cortina de fogo de supressão enquanto conseguissem operar e não hesitavam nem quando sofriam baixas. Ainda assim, a falta de adaptabilidade limitava severamente sua eficácia geral, e o fato de serem realmente eficazes apenas em grande número os coloca mais uma vez no meio termo, com uma nota 5 de 10. Agora, em termos de custo-benefício, os separatistas fizeram algo certo que quase nenhuma outra facção de Star Wars conseguiu replicar. Droides de batalha eram fabricados em massa rapidamente, não precisavam de comida, sono, cuidados médicos e já tinham todo o treinamento pré-programado. Exércitos inteiros de droides podiam ser mobilizados rapidamente em dezenas de milhares de mundos, e fábricas de droides existiam em toda parte. A Confederação podia perder milhões de droides e continuar lutando com pouquíssimas consequências, tornando seu exército extraordinariamente sustentável durante um conflito prolongado. Então, apesar da fraqueza do seu exército de droides, a relação custo-benefício deles era excepcional, nota 10 de 10. No mínimo, a liderança da CIS era inconsistente. Comandantes como Conde Dooku, General Grievous e Asajj Ventress eram estrategistas e combatentes perigosos, e droides táticos aprimoravam as decisões no campo de batalha. No entanto, também havia alguns líderes menos capazes nas fileiras separatistas, como Newt Gunray, Lok Durd e outros. E para piorar esse problema, muitos dos droides que compunham a liderança do exército eram frequentemente droides de batalha B1 com a cabeça pintada de amarelo. Isso significava que as ordens podiam demorar a ser emitidas às vezes,
ou os droides podiam até demonstrar hesitação ao contatar superiores ou aceitar novas diretrizes. A dependência de estruturas de comando centralizadas também criava vulnerabilidades. Destruir naves de comando ou centros táticos podia desativar ou desestabilizar exércitos inteiros. Isso deixa o exército da CIS com sólidos 5 de 10 no quesito liderança, graças à precisão estratégica sendo seu único ponto positivo. A CIS, no entanto, se beneficiava de redes digitais e sistemas rápidos de controle e comunicação. Os droides de batalha retransmitiam ordens instantaneamente por grandes formações em linguagem binária, sem precisar soletrar ou pronunciar verbalmente. Qualquer droide com a cabeça ainda intacta podia sempre transmitir informações de volta ao comando central. Em guerras em larga escala, isso permitia uma coordenação e sincronização impressionantes entre todos os diferentes recursos usados pela Confederação. A liderança dos droides, especialmente os droides táticos, podia processar todos esses dados do campo de batalha em velocidades que oficiais orgânicos jamais poderiam sonhar em igualar. Infelizmente, a pontuação dos separatistas nesse critério não pode ser maior do que 8 de 10, devido às grandes fraquezas que os sistemas centralizados possuem. Eles podiam ser facilmente bloqueados, interrompidos ou destruídos, gerando falhas operacionais generalizadas. Mas, no geral, a CIS ainda tinha uma força militar eficaz, recebendo uma pontuação total de 34 de 50, ficando logo atrás dos soldados clones da República. Os Stormtroopers imperiais são uma das forças de infantaria mais incompreendidas de Star Wars. Eles costumam ser vistos como incompetentes porque os heróis sobrevivem a muitos encontros com eles. Mas, na verdade, os Stormtroopers são uma força de choque de elite que impôs a autoridade imperial por toda a galáxia. Ao contrário dos clones que vieram antes deles, os Stormtroopers foram recrutados de todo o Império e doutrinados em uma força militar rígida e altamente eficaz. Os Stormtroopers tinham um arsenal versátil e intimidador, projetado para um combate eficaz e para causar medo. A armadura incorporava vedação ambiental, sistemas de comunicação e acessórios de suporte modulares, embora fosse raro que os soldados personalizassem seus equipamentos além do padrão. Seus rifles Blaster e E-11 também eram compactos e confiáveis, adequados para o combate em todos os campos de batalha enfrentados pelo Império. No entanto, o equipamento usado pelo Império ainda era produzido em massa e enfatizava seu papel para implantação e intimidação, deixando a proteção de lado. A armadura dos Stormtroopers era vulnerável a impactos e disparos de blaster, sendo inútil até contra pequenos ursos de pelúcia jogando pedras. Comparado ao equipamento dos clones, ele perdia muito em sobrevivência, recebendo 8 de 10. Canonicalmente, os Stormtroopers eram dos melhores soldados do Império. Alguns se alistaram voluntariamente em idades mais avançadas, quando o Império começou a se estabelecer, eliminando aos poucos os clones obsoletos. À medida que o Império se tornou uma organização mais concreta, programas de treinamento profissional foram estabelecidos por toda a galáxia, submetendo os jovens recrutas a uma série de testes exaustivos, incluindo exercícios acrobáticos e atléticos, treinamento de combate e até operações com veículos. O Império também se beneficiou ao recrutar em inúmeros mundos, permitindo que muitos indivíduos capazes de toda a galáxia ascendessem em suas fileiras de prestígio. Infelizmente, o soldado raso imperial médio não tinha o mesmo condicionamento que os soldados clones. A doutrina imperial também desencorajava qualquer individualidade e improvisação. Essencialmente, esperava-se que os soldados obedecessem rigidamente à cadeia de comando acima de tudo e que seguissem ordens sem questionar, tirando deles qualquer flexibilidade durante confrontos imprevisíveis. Isso lhes dá uma nota 7 de 10 no geral em habilidade de combate. O Império conseguiu melhorar consideravelmente o custo de suas forças militares em comparação com seu predecessor, a República. Ao deixar de usar clones e passar a recrutar ou conscrever soldados, o Império reduziu muitos de seus custos operacionais. Afinal, recrutar soldados das ruas de Nar Shaddaa é muito mais barato do que clonar soldados desde o nascimento. Os Stormtroopers ainda precisavam de armadura, treinamento e transporte, mas o Império conseguia manter forças militares enormes por toda a galáxia, melhor do que a República jamais conseguiu.
Mesmo reduzindo custos, o Império não alcançava a pontuação perfeita, apenas chegava o mais perto possível. Os soldados ainda precisam de comida, manutenção e tratamento médico, afinal de contas. Então, é um sólido 8 de 10 para Papai Palpatine. A liderança imperial variava muito dependendo do oficial no comando. Em seu melhor momento, os oficiais imperiais eram disciplinados e absolutamente brilhantes. A estrutura de comando usada pelo Império também era eficiente e bem organizada, o que permitia o envio de tropas e recursos com quase nenhum atraso. Infelizmente, o sistema imperial foi envenenado pela política e pelo medo. Muitos oficiais foram promovidos por causa de sua lealdade zelosa a Palpatine ou por nepotismo em vez de sua competência. Como resultado, muitos comandantes tornaram-se excessivamente cautelosos ou brutalmente excessivos, frequentemente enfraquecendo a eficácia da infantaria imperial, apesar dos imensos recursos empregados pelo Império. Isso os deixa com uma nota razoável de 7 em 10 no geral em termos de liderança. O Império mantinha uma forte infraestrutura de comunicação entre os diversos ramos militares sob seu controle. As unidades de Stormtroopers se coordenavam de forma eficaz graças aos seus sistemas de comunicação internos, e a doutrina imperial com a qual foram doutrinados enfatizava a comunicação disciplinada em grandes operações. Assim, os Stormtroopers realizavam ataques sincronizados com precisão impressionante. Infelizmente, eles não operavam sob a mesma lógica que a infantaria da República. Os soldados clones da República cresceram em cápsulas especiais, junto dos colegas com quem treinavam e comiam diariamente desde o nascimento. Os Stormtroopers têm uma relação menos conectada com seus companheiros de esquadrão, alguns conhecendo-os apenas por meses, semanas ou dias, dependendo da circunstância. Isso nos deixa com uma pontuação de comunicação de 8 em 10 e dá ao Império uma avaliação geral de 38 em 50. Isso os coloca próximos dos Clone Troopers em termos de eficácia e lhes dá uma classificação bastante consistente em quase todos os seus critérios. A Aliança Rebelde possuía a força militar menos padronizada em comparação com as outras três que já analisamos. A Infantaria Rebelde vinha de milhares de mundos, culturas e origens diferentes e, ao contrário de todos os outros exércitos desta lista, eles incluíam alienígenas em seu exército. Muitos soldados rebeldes eram ex-contrabandistas, combatentes da liberdade ou civis que se sentiram compelidos a resistir ao regime imperial. E embora os rebeldes possam parecer mais fracos do que todas as outras facções desta lista à primeira vista, suas forças surgiam através da adaptabilidade, moral e guerra não convencional. Ao contrário do Império que combateram, os rebeldes tinham grandes dificuldades com a padronização. Como a aliança dependia tanto de equipamentos roubados, recuperados ou doados, a infantaria rebelde frequentemente usava armaduras muito diferentes quando usavam alguma, e sistemas de armas variados. Alguns comandos tinham ótimos equipamentos, enquanto outros usavam itens antigos ou mal cuidados. Em muitos casos, era simplesmente uma jaqueta de couro marrom e um rifle Blaster .280. Essa inconsistência em toda a organização deles criou uma porção de problemas e reduziu bastante a coesão deles no campo de batalha. Dito isso, isso tornou os rebeldes surpreendentemente engenhosos. Eles adaptaram equipamentos de forma criativa e usaram bem o terreno, táticas de emboscada e redes de apoio locais para atingir seus objetivos, garantindo nota 5 em 10 nessa categoria. Agora, os rebeldes vinham de origens muito diversas, desde cidadãos descontentes até soldados imperiais desertores. Em muitos casos, os soldados da Aliança Rebelde realmente tinham um nível de habilidade relativamente alto em relação ao combate. Felizmente, os rebeldes também tinham outra coisa a seu favor. Enquanto o exército de droids era programado para lutar pela CIS e os clones pela República, os rebeldes tinham motivação para quem e por que estavam lutando. Os rebeldes lutavam porque acreditavam em sua causa, e essa moral criava uma resiliência intensa. Os soldados rebeldes muitas vezes venciam forças mais fortes por causa de sua criatividade e determinação. A iniciativa e o pensamento independente constantemente demonstrados pelos rebeldes colocavam sua pontuação de combate em 7 de 10.
A Aliança Rebelde operava com recursos extremamente limitados, o que os obrigava a maximizar sua eficiência. Eles reutilizavam equipamentos, dependiam de movimentos de resistência locais e evitavam qualquer guerra em grande escala, geralmente preferindo recuar para a imensidão do espaço ou dispersar suas forças sempre que possível. De muitas maneiras, os rebeldes extraíam um valor tremendo do pouco financiamento que recebiam. Então, de certa forma, eles tiveram que ser o mais econômicos possível desde o início porque não tinham escolha. Infelizmente, como eles não tinham infraestrutura para fabricar suas armas e armaduras, repor essas perdas muitas vezes era difícil, o que os deixa com uma nota 7 de 10. Uma das maiores forças da rebelião era sua liderança. Indivíduos como Leia Organa, Mon Mothma, Almirante Akbar e Krix Maenad promoveram uma cultura de cooperação e flexibilidade. Os comandantes rebeldes confiavam muito em seus oficiais de campo, mas sabiam que eles adaptavam estratégias conforme julgavam necessário. A aliança também tinha uma estrutura de liderança descentralizada, o que permitia que continuassem operando mesmo após sofrer grandes perdas, como a captura ou morte de um general ou almirante de alto escalão. Por causa dessas características únicas, a Aliança para Restaurar a República conquistou uma nota 8 de 10 na escala de liderança. A Aliança manteve um padrão de comunicação eficaz, apesar dos recursos extremamente limitados, mas devido à falta de financiamento e membros, eles trabalhavam com módulos de comunicação usados e bilhetes espalhados pela galáxia que não recebiam a manutenção adequada. Células rebeldes atuavam de forma independente por segurança, então nem todos na rebelião tinham acesso às mesmas informações. Partidários de Sol Guerreira costumavam manter suas missões em segredo do alto comando rebelde. Dito isso, a pontuação de comunicação dos rebeldes fica em 6 de 10, dando aos rebeldes uma pontuação total de 33 de 50. Em resumo, os soldados clones se destacam como a infantaria mais forte da franquia Star Wars. Sua habilidade de combate, comunicação e treinamento de elite formaram um exército capaz de superar quase qualquer desafio no campo de batalha. Mesmo sendo incrivelmente caros para produzir e manter, a República ganhou talvez os soldados convencionais mais eficazes que a galáxia já viu. O Império fica em segundo lugar. Stormtroopers não eram tão capazes quanto os clones, mas eram mais sustentáveis para governar um império galáctico. Os exércitos de droides da Confederação ocupam o terceiro lugar, mas sua posição varia conforme a situação. Individualmente, os droides eram fracos, mas estrategicamente assustadores por seu número infinito e custo-benefício incomparável. Por fim, a Aliança Rebelde infelizmente fica em quarto lugar, embora eu tenha certeza de que muitos discordariam humildemente ou nem tão humildemente assim. Mesmo que você esteja certo, os rebeldes não foram feitos para vencer com infantaria convencional. Sua maior força vinha da adaptabilidade, moral e sabotagem calculada. Confie em mim, se alguém gosta de rebelião é quem chamou o canal de Red 5. No final das contas, a resposta realmente depende de que tipo de guerra está sendo travada. No fim, a rebelião venceu o Império e parte da tripulação da Fantasma derrotou um batalhão de droides de batalha. Ao mesmo tempo, esses droides de batalha sustentaram a República, lutando em todas as frentes nas guerras clônicas. Mas, ainda assim, ao julgar a qualidade da infantaria de cada facção, os soldados clones estão no topo da galáxia, imbatíveis. Mas qual aspecto de cada facção devemos comparar a seguir? Forças especiais, caças estelares ou outra coisa? Me diga nos comentários.